Vamos entrando, vamos entrando. Oi, saudade de vocês, viu? Um beijo, pai, beijo, mãe. Bom, estamos aguardando aí, pessoal ir entrando. Um pouquinho. Bom, hoje eu vou fazer diferente. Hoje acabou não dando tempo de separar um louvor. Para quem acompanha sabe que a gente sempre começa com um louvor, mas hoje acabou não dando tempo de separar um louvor para a gente estar dando início. Ela lá tá com o dentinho nascendo, tá bem enjoadinha e acabei ficando na correria, não consegui separar esse louvor. Mas hoje vamos estar dando início então para a nossa palavra. E hoje eu fiz diferente das outras palavras que eu venho trazendo aqui no Evolua com a Palavra, no meu Instagram do Kel, mas com o tema nosso, né, do outro Instagram do Evolua com a Palavra. Hoje eu peguei inspiração na pregação do pastor Hernandes. Quem conhece o pastor Hernandes sabe que ele é um pastor assim de uma sabedoria muito admirável, um homem muito culto, muito intelectual, também muito cheio do poder do Espírito Santo. Deus tem usado muito a vida dele para estar nos abençoando com palavras belíssimas, com uma sabedoria assim que é fora do comum, é muito legal de se ver. É um homem assim de Deus mesmo, que tem nos ensinado bastante. E hoje, eu como grande admiradora, né, do que Deus faz na vida dele, eu tomei como inspiração a pregação dele, que tem o seguinte tema, né? O que fazer quando não se sabe o que fazer? Essa pregação foi uma pregação que mexeu muito comigo, uma história belíssima no livro de Crônicas, e eu peguei essa palavra aqui para estar trazendo elas, para compartilhar com vocês também, para que vocês também sejam abençoados, assim como eu fui, através dessa palavra. Vamos estar orando para estar dando início a esse momento tão precioso, tão abençoado que Deus preparou para a gente nesse momento, amém? Vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por este momento, Pai, que o Senhor separou para nós, Pai. Obrigado, meu Deus, por cada um que está aqui conosco, cada um que irá assistir esse vídeo depois. Obrigado, Pai, também pela vida do pastor Hernandes, Pai, que tem nos abençoado, Pai, com palavras belíssimas, meu Deus. E, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Pai, estar me capacitando, Pai, me dando sabedoria, para estar passando essa palavra, Pai, e que, em nome de Jesus, Pai, nossos corações sejam quebrantados e tocados, Pai, que possamos ser abençoados e edificados através, Pai, dessa palavra, Pai, que é a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Bom, como eu comentei com vocês, o tema desse sermão, desse estudo, é o que fazer quando você não sabe o que fazer. E esse estudo, ele vai estar baseado, fundamentado lá no livro de Crônicas. Seria muito importante se vocês puderem estar abrindo comigo, tá bom? E acompanhando a pregação, para a gente poder estar vendo junto aqui a palavra junto com a pregação. E lá em 2 Crônicas 20, é um texto um pouco extenso,
Mas é uma história bem bacana, uma história bem legal que a gente vai poder estar acompanhando e vendo o que Deus tem para falar conosco através dessa palavra tão abençoada. Então, se você puder estar abrindo comigo lá em 2 Crônicas, capítulo 20. A gente vai ler de 1 ao 30, tá bom? 2 Crônicas, capítulo 20, do 1 ao 30. Depois disso, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas e alguns Meunitas declararam guerra a Josafá. Mensageiros informaram a Josafá: um exército enorme de Edom vem de além do Mar Morto contra o rei. Já está em Hazazon-Tamar. Josafá ficou amedrontado com essa notícia e pediu oração ao Senhor. Ordenou um jejum em todo o Judá. E habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém para buscar ajuda do Senhor. Josafá se pôs em pé diante da comunidade de Judá e de Jerusalém, em frente ao pátio novo do templo do Senhor, e orou: ó Senhor, o Deus dos nossos antepassados, somente Tu és o Deus que estás nos céus. Tu governas todos os reinos da terra. És forte e poderoso. Ninguém pode resistir a Ti. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os habitantes desta terra quando Israel, teu povo, chegou? Não deste esta terra para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão? Teu povo se estabeleceu aqui e construiu este templo em honra ao teu nome. Disseram: se enfrentarmos alguma calamidade, como guerra, praga ou fome, nos colocaremos em tua presença diante deste templo onde o teu nome é honrado. Clamaremos a ti em nossa angústia e tu nos ouvirás e nos salvarás. Agora, vê o que fazem os exércitos de Amon, Moabe e de Monte Seir. Tu não permitiste que nossos antepassados invadissem essas nações quando Israel saiu do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê como nos retribuem. Vieram nos expulsar de nossa terra, que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não os castigará por isso? Não temos força para lutar com esse exército imenso que está prestes a nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas esperamos socorro que vem de ti. Enquanto todos os homens de Judá estavam diante do Senhor, com as suas crianças de colo, suas esposas e seus filhos, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, veio sobre um homem ali no meio. Seu nome era Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, e filho de Jeiel, filho de Matanias, levita descendente de Asaf. Ele disse, Jaziel disse, cheio do Espírito Santo do Senhor: escutem-me todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Escute, rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenha medo, não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas é de Deus. Amanhã marchem contra eles. Vocês os encontrarão vindo pela subida de Ziz, no fim do vale que abre para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, porém, não terão de lutar. Tomem suas posições. Depois, fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Ele está com vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Não tenha medo, nem desanime. Saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Então o rei Josafá se prostrou com o rosto no chão, e todo o povo de Judá e de Jerusalém fez o mesmo em adoração ao Senhor. Em seguida, os levitas dos clãs de Coate e de Coré se levantaram para louvar em alta voz o Senhor, Deus de Israel. Bem cedo, na manhã seguinte, o exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa. No caminho, Josafá parou e disse: escutem-me,
povo de Judá e de Jerusalém, creiam no Senhor, seu Deus, e permanecerão firmes. Creiam em seus profetas e terão êxito. Depois de consultar o povo, o rei nomeou cantores para irem adiante do exército, cantando e louvando o Senhor por sua majestade. E cantavam assim: deem graças ao Senhor, seu amor dura para sempre. No momento em que começaram a cantar e louvar, o Senhor trouxe confusão sobre os exércitos de Amon, Moabe e do Monte Seir. E eles começaram a lutar entre si. Os exércitos de Moabe e Amon se voltaram contra seus aliados do Monte Seir e mataram todos eles. Depois que haviam destruído o exército de Seir, começaram a atacar uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram no local de onde se avistava o deserto, viram apenas cadáveres no chão, até onde se podia enxergar. Não escapou nenhum só dos inimigos. O rei Josafá e seus homens saíram para recolher os despojos. Encontraram grande quantidade de suprimentos, roupas e outros objetos de valor, mais do que eram capazes até de carregar. Haviam tantos despojos que levaram 3 dias para recolher tudo. No 4º dia, reuniram-se no vale de Beracá, que recebeu esse nome depois daquele dia, pois louvaram o Senhor ali. Por isso, até hoje é chamado de Vale de Beracá. Então, todos os soldados de Judá e de Jerusalém voltaram com Josafá à frente, muito alegres, porque o Senhor lhes tinha dado a vitória sobre os seus inimigos. Entraram marchando em Jerusalém ao som de harpas, liras e trombetas e foram ao templo do Senhor. Quando todos os reinos vizinhos souberam que o próprio Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel, o temor de Deus veio sobre eles. E o reino de Josafá teve paz, pois seu Deus lhe deu descanso de todos os lados. Amém? Que palavra abençoada, gente, que história linda. Eu fico assim, animada, empolgada quando eu vejo assim, sabe, o agir de Deus assim, através das histórias que Ele deixou para nós. É tremendo demais. Deixa eu dar um alô aqui pro pessoal que entrou. Dai, tudo bem, Gabriel? Tiago, Adri, o Lipe, o pessoal tá entrando aí. Então, a gente leu 2 Crônicas, é bom que vocês abram para acompanhar. 2 Crônicas 20, tá bom? De 1 a 30, vamos acompanhar. E o tema da nossa palavra de hoje é: o que fazer quando não se sabe o que fazer? A primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente não sabe o que fazer, de acordo com essa história aqui, é buscar a Deus em oração. Buscar a Deus em oração. Quando a gente não sabe o que fazer, quando a gente se encontra numa situação de desespero, uma situação em que não sabemos como agir, não sabemos o que fazer, a gente corre para os braços de Deus. A gente vai até o Senhor, porque de Deus vem o nosso socorro. A gente pode ver que diante daquela situação em que Josafá se encontrava, que aqui fala, né? Um exército enorme se levantou contra Judá e Jerusalém. Eles iam invadir ali o território deles. E era um exército enorme, enorme. E aquilo ali aterrorizou, amedrontou Josafá. Josafá, nessa época, nessa parte da história, ele era o rei de Judá. E ele reinou em Judá, se eu não me engano, por 25 anos, filho de filho de Asa. E ele era, no momento, ele era o rei de Judá no acontecimento dessa história. E ele ficou aterrorizado quando de repente o exército dos Moabitas, Amonitas, Meunitas, todos eles se levantaram contra ali o povo de Judá, de Jerusalém. Eles queriam invadir aquela região. E aquilo aterrorizou de tal forma que ele não soube o que fazer. E quando ele não soube o que fazer, o que Josafá fez? Correu para os braços de Deus.
porque de Deus vem o nosso socorro. E ele correu para os braços de Deus. E nesse momento que ele correu para os braços de Deus e orou, ele se prostrou diante do Senhor, ele colocou seus medos, ele colocou a situação diante do Senhor. Josafá apresentou o problema para Deus. Ele colocou diante de Deus a razão do seu temor, a razão da sua perturbação, da sua inquietação. Quando temos um temor e não sabemos como agir, não sabemos o que fazer, a primeira coisa é colocar toda essa situação diante de Deus e pedir socorro para Deus. Então aqui, quando não sabemos o que fazer, o que devemos fazer? A primeira coisa é orar. Josafá foi diante de Deus, ele se recolheu, foi lá para o cantinho e orou. E colocou seu medo, suas perturbações, suas dificuldades, enfim, colocou diante de Deus, para que Deus viesse e lhe desse o socorro. Mas como que eu devo orar? E aí vem, quando que eu devo orar? Primeiro, a palavra fala que devemos estar sempre em oração, devemos orar sem cessar. Orar em todo o tempo. 1 Tessalonicenses 5, 17 a 18 fala: orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, quando a gente tem que orar? Primeiro, todo o tempo. A gente tem que aprender a ter uma vida de oração. A gente precisa aprender a orar sem cessar. O povo de Deus ainda não conseguiu entender e ver o tamanho do canal que Deus deixou em nossas mãos para se alcançar o favor dele. O dia que a gente entender o poder de Deus através da oração, a gente vai começar a orar mais. Eu tinha uma vida de oração, mas, gente, quando eu comecei a me aprofundar em livros de experiência de vários pastores, ministros do evangelho, através da oração, de pessoas que faziam, que Deus usava para fazer milagres, mas que antes desses milagres tinha todo um preparo de uma intercessão, de uma oração. Você consegue entender como a oração ela é preciosa, o quanto Deus age através da oração, porque eu vejo muito esse termo, o poder da oração. É que na verdade é o poder de Deus através da oração. Porque nosso Deus é poderoso, nosso Deus é o Deus do impossível. E Deus faz e age através da oração. Quando oramos, estamos falando e entrando em contato com um Deus que tem poder para fazer qualquer coisa. Orar é trazer o sobrenatural de Deus para o natural do homem, através do nome de Jesus. Deus é o Deus do impossível e Ele faz maravilhas. Quando a gente ora, a gente está entrando em contato com esse Deus que pode tudo. E através do nome de Jesus, através da oração e do nome de Jesus, essas coisas são concretizadas na nossa vida aqui na terra. Devemos orar em todo o tempo, porque essa é a vontade de Deus e Ele se agrada. Quando devemos orar também? Nós devemos orar quando o inimigo nos ataca. Aqui na situação de Josafá, o inimigo se levantou contra Josafá. Era gente de todo lado. Várias cidades se uniram para ir de encontro com ele, com o território ali de Judá, Jerusalém. Josafá foi orar quando o exército dos Moabitas e Amonitas e alguns Meunitas declararam guerra. Quando um exército enorme de Edom lhe veio aterrorizar. Josafá foi orar. Ele se retirou para orar. Habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém também, como a gente pode ver aqui no verso 4, que gente de todo canto, de todas as cidades de Judá, de Jerusalém, eles vieram ali para buscar o Senhor e para orar ao Senhor. Buscaram um socorro no Senhor, em Deus. Eles oraram a Deus, porque os seus inimigos estavam vindo a atacá-los. Então, não só Josafá se retirou para orar, para clamar a Deus, mas todo o povo
de Judá, das cidades ali de Judá, Jerusalém, todos eles, quando sentiram o ataque do inimigo, que ficaram com medo, eles se recolheram para orar. Para orar. O interessante é que primeiro Josafá orou sozinho. Josafá se recolheu para orar. Eu lembro que eu comentei aqui, ele se retirou e ele orou sozinho. Mas depois ele buscou a ajuda de todos em oração. Tem hora que precisamos orar sozinho, mas tem hora que é preciso pedir ajuda. Tem hora que é preciso pedir ajuda. Tem muitos momentos na nossa vida em que a gente passa um tempo de caverna, em que a gente ora ali sozinho, a gente coloca nossas aflições, nossos medos, a gente coloca todas as perturbações e os incômodos diante do Senhor. Mas tem hora que é preciso pedir ajuda. Tem hora que é preciso se unir com os irmãos. Tem hora que é preciso estar caminhando com quem tem fé, com quem é uma pessoa de oração também. E se unir com essas pessoas, clamando a Deus por um só propósito. Pedir ajuda em oração. E aqui esse povo entendia, Josafá e o povo entendia o valor de buscar a Deus, de se unir para orar. E eles se uniram para buscar a Deus, em Deus, o socorro. Então, primeiro, Josafá saiu, se recolheu para orar. E depois que ele orou, ele se reuniu com o povo para que todos juntos viessem num só propósito, clamar ao Senhor. Quando o povo de Deus se une em oração, num só propósito, muralhas são derrubadas, cidades são conquistadas, enfermidades são saradas. Deus age sobrenaturalmente quando o seu povo se une para orar num só propósito, com um só objetivo. Deus age no meio da oração. Deus age quando o povo se une num só propósito, clamando junto. Deus ouve, Deus age. Deus age no meio da crise, Deus age no meio da enfermidade, Deus age no meio do relacionamento. Deus age quando a gente dobra o nosso joelho, quando a gente toma uma decisão de orar. Deus age, pode ter certeza. Se o inimigo ataca, ele precisa saber que na sua vida ele não tem vez. Porque diante dessa situação aí que você está passando, você corre para o seu quarto e você ora. Diante do que você está passando, sabe o que você faz? Você não vai chorar. Você não vai se lamentar. Você não vai reclamar. Sabe o que você faz? Você se une com os seus irmãos. Você se une com os seus irmãos de oração e ora. Ora com eles, num só propósito, num só clamor. Aí eu me lembrei, de uma música, não sei se vocês conhecem, acho que é Fica Tranquilo, da Kemily. Tem uma frase muito bonita que se aplica aqui, a nossa palavra, que é o quê? Se o seu joelho está no chão, o seu inimigo não consegue ficar de pé. E isso explica muito, porque muitas vezes nós temos dificuldade de nos recolhermos para orar. Isso explica, muitas vezes a gente não tem vontade de orar. Sabe por quê? Porque se o seu joelho está no chão, o seu inimigo não fica de pé. Não fica. Devemos orar também quando temos medo. Josafá ficou amedrontado, ele teve medo, ele teve pavor, ele ficou aterrorizado. A própria palavra fala assim que era um exército enorme, eles não tinham chance alguma. Eles por eles não teriam chance alguma, ele não sabia o que fazer, ele ficou aterrorizado e ele foi orar. Josafá teve medo, no verso 3, podem ver aí comigo. Josafá ficou amedrontado. A gente sabe que existem dois tipos de medo. Um medo bom, que te leva para os braços do Pai.
E tem um medo ruim que te coloca dúvida no seu coração. Um medo ruim que coloca incredulidade no seu coração. Então, quando a gente tem medo, a gente corre para orar, corre para os braços do Pai e fecha o nosso coração para qualquer vento de dúvida, de incredulidade, porque essas coisas não vão te trazer vitória, elas só vão te afundar cada vez mais. E Josafá teve medo. E Josafá, ao invés de ter dúvida, de abraçar a incredulidade, de falar, meu Deus, será que o Senhor está comigo mesmo? Mas o Senhor não prometeu isso e agora vai vir todo esse povo aqui, vai arrasar com a gente não tem vez. Josafá foi orar. Foi o medo que levou Josafá para um cantinho e fez ele orar. Esse medo é o medo que te traz para perto do Senhor. É o medo que te coloca ajoelhado diante do Senhor. É o medo que faz você reconhecer que você não é nada, mas que Deus é tudo. E que se você está ligado com Deus, o Deus que é tudo, vai fazer tudo acontecer na sua vida. Também devemos orar quando não sabemos o que fazer. No verso 12, vocês podem ver aqui comigo, no verso 12, o povo fala assim, né? Ó nosso Deus, não os castigará por isso? Não temos força para lutar com esse exército imenso que está prestes a nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de ti. Muitas vezes nós não sabemos o que fazer, mas quando nós colocamos toda essa situação e oramos, colocamos diante do Senhor as circunstâncias que estamos vivendo, o nosso socorro vem do Senhor. O povo estava com um sentimento de incapacidade, o povo estava com um sentimento de fraqueza. Eles estavam vendo que eles por eles mesmos não seriam capazes, uma vez que até numericamente eles eram inferiores. Ou seja, eles reconheceram, aquele povo reconheceu a sua impotência, a sua fraqueza. Nós só fazemos uma oração sincera diante de Deus quando estamos vazios de nós mesmos. Quando reconhecemos que se não for o Senhor, nada acontece. Para a gente ter uma oração conectada com Deus, uma oração sincera diante do Senhor, a gente tem que estar vazio de nós mesmos. A gente tem que reconhecer nossa fraqueza. A gente tem que ver que a gente não é nada se não for o Senhor. Quando a gente está vazio da gente, Deus nos enche. E Deus é poderoso. Nós não somos nada, mas Deus é. E aqui, conforme o Hernandes Dias Lopes, pastor Hernandes Dias Lopes, reverendo, como eles chamam, uma das definições de oração é a união da fraqueza humana com a onipotência divina. A oração é conectar o altar da terra com o trono dos céus. É quando você junta aquilo que o homem pode a um Deus que tudo pode. Tudo pode. Muitas vezes a gente não sabe o que fazer no meio da crise. Porém, quando os nossos olhos estão em Deus, Ele nos dá uma saída. Ele nos dá uma saída. Põe os seus olhos em Deus. Busca o seu socorro em Deus. E veja o mar se abrir diante dos seus olhos. Quando você ora, você vê o sobrenatural de Deus agindo no natural da terra. Deixa eu dar uma olhada aqui na hora. Você vê o sobrenatural de Deus agindo no natural da terra. Você se conecta com um Deus que tudo pode, diante de um homem que nada pode, que é fraco, que é incapaz, que não consegue ter o controle das coisas, por mais que muitas vezes nós queremos ter esse controle, a gente não tem, a gente não consegue, a gente é impotente, mas quando a gente ora, a gente se conecta com Deus, que tudo pode, que faz o impossível. Mas como devemos orar? Como devemos orar? Como que Josafá fez aqui? Jejuando. Josafá, aqui no verso 3,
Vamos ler aqui, verso 3. Josafá ficou amedrontado com essa notícia e pediu orientação do Senhor. Ordenou um jejum em todo o Judá. E habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém para buscar ajuda ao Senhor. Josafá sabia da tamanha importância do jejum. Ele sabia tanto que ele ordenou um jejum em todo o Judá, para que todos fizessem jejum, para que todos viessem orar e clamar ao nome do Senhor em jejum. Quando oramos em jejum, nós encontramos o quebrantamento. Quando a gente ora em jejum, quando a gente faz a opção de estar jejuando, a gente consegue colocar no nosso coração que eu estou trocando algo bom por algo bem melhor. Eu estou me abstendo do alimento que é bom por algo bem melhor, que é a presença e o poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, quando você ora em jejum, jejuando, você está cheio do Espírito Santo. Você está vivendo muito mais o sobrenatural de Deus do que o natural da terra. Você realmente tem fome de Deus. Você tem mais fome de Deus do que fome do pão da terra. Nas grandes crises, o povo de Deus foi conclamado a jejuar. E nas grandes crises, Deus deu livramento ao seu povo mediante a oração e o jejum. Como devemos orar? Jejuando. Mas também devemos orar em conjunto, junto com os nossos irmãos. A oração em conjunto, num só propósito, atrai os olhos de Deus. Em Atos 12:5, que é inclusive uma das passagens que a gente gosta muito de conversar, eu e meu marido, diversas vezes eu comento e falo sobre essa passagem, que como Deus escuta e olha e atende quando os irmãos se unem, quando a igreja se une em oração. Em Atos, capítulo 12, versículo 5, lá fala assim que o Tiago foi morto. Tiago, apóstolo de Jesus, foi morto por Herodes. E Herodes percebeu que aquilo agradou os judeus e decidiu prender Pedro, apóstolo de Jesus. Nisso, toda a igreja já estava esperta, porque Tiago foi morto, e a igreja se uniu. E a palavra fala que a igreja se uniu para orar fervorosamente pela vida de Pedro. E Pedro, de uma forma milagrosa, conseguiu ser liberto por Deus, guiado por um anjo de Deus, da prisão. Isso por quê? Porque a igreja se uniu para orar. Oração em conjunto, oração num só propósito. A igreja se uniu para orar e o sobrenatural de Deus chegou na terra e Pedro, de uma forma milagrosa, conseguiu ser liberto das cadeias. Orar. Nós devemos orar nos agarrando às promessas de Deus. Gente, isso é tremendo. Aqui, no verso 9, Josafá, como que Josafá e o povo orou? Como que eles oraram? Verso 9, vamos ler comigo. Disseram: se enfrentamos alguma calamidade, como guerra, praga ou fome, nos colocaremos em tua presença diante deste templo onde o teu nome é honrado. Clamaremos a ti em nossa angústia e tu ouvirás e nos salvarás. Josafá e o povo orou ao Senhor, lembrando ao Senhor da promessa do Senhor. Deus se agrada quando a gente ora, lembrando as promessas de Deus para a nossa vida. Na Bíblia tem inúmeras promessas que o próprio Deus deixou para a nossa vida. Quais são essas promessas? Promessas de cura, promessas de libertação, inúmeras promessas nós temos aqui na palavra de Deus, que o próprio Deus deixou aqui na sua palavra. Então, como devemos orar? Como Josafá orou aqui, lembrando Deus da sua promessa. Orar as promessas de Deus
é você pedir para Deus aquilo que Ele prometeu na sua palavra. Ore e lembre a Deus aquilo que Ele prometeu, porque Deus está empenhado com a sua palavra. Deus tem compromisso com a palavra dele. Então, aqui na palavra de Deus, na sua Bíblia, que está aí, tem inúmeras promessas. Se Deus prometeu cura, Deus vai dar. Ora, lembra Deus pela cura. Se Deus prometeu um relacionamento abençoado, uma família abençoada, ora e chama, lembra Deus, chama Deus, fala com Ele das promessas que foram colocadas na palavra dele. Ele não deixa nenhuma das suas promessas cair por terra. E eu anotei aqui, em Isaías 62, está escrito: não descansem vocês que oram ao Senhor, não descansem, orem o tempo todo, não descansem vocês que oram ao Senhor, não deem descanso ao Senhor, até que Ele complete a sua obra, até que Ele torne Jerusalém motivo de orgulho de toda a terra. Isaías orava, lembrando Deus as promessas dele sobre Jerusalém, que se aplica para nós também. Não descansem, não deem descanso ao Senhor até que Ele cumpra as promessas dele. Deus é fiel com a palavra dele. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Deus não é mentiroso. Se Deus proferiu a palavra acontece. Mas você precisa perseverar. Você precisa orar, você precisa clamar a Deus e lembrar a Deus as promessas dele para a minha vida, para a sua vida, para a vida da sua casa, da sua família. Lembre a Deus as promessas que Deus deixou para a sua vida. Lembre a Deus, Deus tem compromisso com a sua palavra, Deus está empenhado em cumprir com a sua palavra. Faça a sua parte, ore, clame, sem descanso. Sem cessar, ore, lembre a Deus as promessas dele. Lembre a Deus as promessas dele. Deus tem prazer naqueles que os lembram das suas promessas. Deus tem prazer de você lembrar a Ele o que Ele prometeu para você, para a sua vida. Então ore. Mas o que fazer quando não se sabe o que fazer? Creia na palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. O povo aqui, que a gente leu a história, ele não se reúne apenas para orar, mas também para ouvir Deus falar. E Deus fala. No verso 13 ao 15, vocês podem ver que Deus fala com o povo, através da manifestação do Espírito do Senhor que desceu sobre Jaaziel. E Deus fala através de Jaaziel. Deus fala através de Jaaziel. Deus fala conosco hoje. Deus fala conosco. Deus fala conosco através da sua palavra. Até em Romanos a gente viu numa live passada, Deus fala conosco através da criação. Deus fala conosco de diversas formas. Deus fala. Creia na palavra de Deus. Acima de tudo, creia nas promessas de Deus que estão aqui na Bíblia. Na Bíblia. Creia e acontece. Aqui, Deus usou o Espírito do Senhor, desceu sobre Jaaziel. E Jaaziel falou assim, para eles não terem medo, para eles não ficarem desanimados, porque Deus estaria com eles naquela batalha. E na verdade eles só iriam ficar ali olhando, porque Deus iria vencer por eles. E eles tinham uma palavra, e eles creram nessa palavra, nessa uma palavra. No meio daquele povo, Josafá se encheu ali com o Espírito do Senhor e falou com o povo, e todos creram naquela palavra que foi dita da boca de Jaaziel, mas que veio do Senhor. E eles que estavam com o coração aflito se acalmaram. Resultado disso, eles adoraram a Deus, eles adoraram ao Senhor, eles se alegraram com a promessa de Deus, dizendo para eles que eles teriam vitória,
que o Senhor estaria com eles. E eles então adoraram ao Senhor. Eu achei muito legal, muito bacana o esclarecimento do pastor Hernandes quando ele fala assim: a diferença entre adorar a Deus e dar graças a Deus. Você adora a Deus pelo que Ele é e você dá graças a Deus pelo que Ele faz. O inimigo, no verso 8 lá, verso 18, o inimigo ainda não tinha sido desbaratado, mas quando você crê, você toma posse. E Josafá e o povo cantaram graça ao Senhor antes de ver o exército contrário derrotado. Eles deram graça pelo que a gente dá graça quando a gente tem. Eles ainda não tinham. E eles deram graça pelo que eles não tinham. Mas eles tinham certeza que eles teriam. Por quê? Porque eles tinham a promessa do Senhor. Porque eu te falo uma coisa: a promessa de Deus é realidade. Então você não precisa ter na sua mão. Se você tem a promessa, você já tem. Então pode começar a dar graça. Pode começar a dar graça. Porque se você tem a promessa, você já tem na sua mão. Porque a promessa de Deus é realidade. A promessa de Deus é realidade. E como o povo fez aqui, eles cantaram graças a Deus. Porque eles tinham uma promessa. E mais à frente a gente vê que enquanto eles cantavam graças a Deus, Deus agiu. Deus começou a confundir todo o exército. Eles começaram a brigar entre eles. Quando você crê, você quer adorar a Deus. Você sabe que nenhuma das suas palavras caem por terra. Crede na palavra de Deus. Crede no Senhor. E fique seguro. Para Deus não tem derrota. Não tem fracasso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o que fazer quando não se sabe o que fazer? Louve. Louve. Eles louvaram a Deus não apenas depois que o problema foi resolvido, porque depois que eles viram que estava todo mundo morto, eles louvaram a Deus também. Mas não apenas após que o problema é resolvido, mas louve a Deus para ver o problema resolvido. Louve a Deus para ver o problema resolvido. Porque enquanto você louva, Deus age, Deus trabalha. Enquanto você louva e dá graças ao Senhor pela sua promessa que Ele te deu, Deus age, Deus vai trabalhando. A gente pode trabalhar, mas o trabalhar de Deus traz o impossível, traz o sobrenatural. Eles deram ações de graça antes de ter tido a vitória na batalha. Porque, na verdade, eles já criam, eles já tinham a vitória nas mãos. E, no fim, eles realmente tiveram. O louvor nos põe acima das circunstâncias adversas. Versos 22. Ao invés deles murmurarem, eles louvaram. Ao invés da gente murmurar diante das circunstâncias da nossa vida, vamos começar a louvar, vamos começar a dar graças a Deus, porque Deus muda as circunstâncias e muda o seu coração. E para concluir, essa palavra tão abençoada que foi inspirada, né, que eu peguei ali, inspiração mesmo, no pastor Hernandes, um homem de Deus, uma sabedoria tremenda. Eu quero concluir dizendo para você que para que você entenda que Deus é aquele que nos guia. E se é Ele que está nos guiando, quando você não souber o que fazer, corra para Deus, porque de Deus vem o socorro. Então, Raquel, para fechar, o que fazer quando eu não sei o que fazer? Primeiro, ore. Vamos repassar para a gente gravar. Primeiro, ore. Corra para Deus em oração. Segundo, creia na palavra. Creia na promessa. Ore as promessas. Então, primeiro, ore.
Segundo, creia na palavra. E terceiro, dê louvor de graças ao Senhor. Mesmo que ainda não aconteça, mas louve para que aconteça. Louve antes de acontecer. E quando acontecer, louve também e se prostre diante do Senhor, levantando um altar de adoração ao Senhor. Essa é a palavra que eu quero deixar para você, para vocês. Espero que vocês tenham sido abençoados da mesma forma que eu fui abençoada. Que em meio às circunstâncias, às aflições desse mundo, a gente saiba para onde correr, a gente saiba o que fazer. Porque quando a gente não sabe o que fazer, agora a gente já sabe o que fazer. A gente corre para Deus. A gente corre para Deus. Porque de Deus vem o nosso socorro. Amém? Vamos estar orando? Pai, muito obrigado, Deus, por essa palavra tão abençoada. Te louvamos, Pai, porque o Senhor nos tocou, Pai. O Senhor realmente, Pai, esteve conosco, Pai, tocando os nossos corações, Pai. Clamamos a Ti, Pai, para que essa palavra ela venha criar raízes no nosso coração e que possamos, Pai, em todo tempo, meu Deus, em meio às circunstâncias dessa vida, Pai, nos socorremos no Senhor, buscarmos ao Senhor, porque nós já sabemos o que fazer quando achamos que não sabemos o que fazer. Nós devemos ir a Ti, Pai, devemos orar ao Senhor. E obrigado porque Tu és esse Deus maravilhoso, Pai, que é a nossa torre forte, que nos dá o alívio, nos dá o socorro, Pai, e prepara, Pai, um caminho, Senhor, para seguirmos, Pai, guardados pelo Senhor até que a vitória seja completa. Obrigado, Pai, te louvamos em nome de Jesus. Amém. Alguém tem algum pedido de oração? Nós tivemos alguns pedidos na live passada e tivemos boas notícias também. Graças a Deus, algumas pessoas enfermas melhoraram. Algumas estão ainda em tratamento, mas também estão bem melhores. A gente tem algum pedido? Alguém gostaria de fazer algum pedido de oração para a gente estar orando junto aqui? Não? Alguém gostaria de pedir? Não? Então, tá bom. Se alguém ficou com vergonha de estar colocando aqui o seu pedido, quiser também estar colocando no individual, mandando mensagem para que a gente esteja orando, a gente ora aqui pela sua vida, viu? Oi, Jussa, pelo meu filho Samuel. Vamos estar orando pelo Samuel também. Vamos estar orando. Alguém mais? Para a gente estar orando junto? Samuel. Tá bom. Mari, Covid, Samuel, tá bom, vamos orar sim, em nome de Jesus. Mais alguém gostaria? Não? Então tá bom, vamos estar orando então. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui na Tua presença, Pai, clamando, meu Deus, pelo Teu agir sobrenatural, Pai. Ó Deus, sabemos que Tu és o Deus Altíssimo, o Deus do impossível, o Deus que pode todas as coisas. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, vem com Teu mover sobrenatural, Pai. Sobrenatural, Pai. Em nome de Jesus. Coloco diante do Senhor, Pai, a vida do Samuel, Pai. Filho da Jussa, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, vem com Tua mão forte e poderosa, Pai. Ó Deus, declaramos, Pai, que ele seja curado, que ele seja liberto, que ele seja, Pai, guardado debaixo das Tuas asas, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, venha com Teu sobrenatural, Pai. Venha com Teu sobrenatural, Pai. Restaura o Samuel, Pai. Também clama ao Senhor, Pai, pelo Silvio, Pai, que vai começar a radioterapia. Espírito Santo de Deus, que não seja radioterapia, mas que seja o poder do
Espírito Santo do Senhor, em nome de Jesus, que haja uma cura, que em nome de Jesus esse tumor ele suma, em nome de Jesus, que essa radioterapia não sejam raios da radioterapia, mas em nome de Jesus que sejam raios do teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus, e que esse tumor suma agora, em nome de Jesus, pela autoridade do poder do teu nome, em nome de Jesus. Ó Pai, também te peço pela Mari, meu Deus, tem misericórdia, Jesus, tem misericórdia, Pai, limpa, Pai, tira todo o Covid, todo vírus, Pai, em nome de Jesus, limpa os pulmões, Pai, em nome de Jesus, Pai, restaura, meu Pai. Traga, meu Deus, a saúde plena, Pai, em nome de Jesus, Pai. Clamamos pela cura da Mari, Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu clamo também em nome de Jesus, Pai. Pela ação, meu Pai, do Senhor, pela mãe da Rê, Pai. Espírito Santo do Senhor, vem com teu poder, Pai. Vai limpando toda célula cancerígena, Senhor. Vai limpando todo tumor, Pai. Pai, em nome de Jesus, tu és o mesmo Deus, Pai, que agiu ali, Pai, em tantas histórias, tantos relatos que estão na tua palavra, Pai. Pai, o Senhor fez tantas maravilhas, tantos milagres, Pai. Clamamos a ti, Pai, que o Senhor venha com teu poder de cura, Pai, e restaure, meu Deus, a vida, Senhor, da mãe da Rê. Espírito Santo de Deus, clamamos a restauração completa, que toda célula cancerígena caia por terra, em nome de Jesus. Corpos sejam sarados, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Saúde venha sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus a cura do Espírito Santo de Deus sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Sejam curados agora, em nome de Jesus. Sejam curados em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu te louvo, Pai, eu te agradeço, Pai. Eu clamo ao Senhor, Pai, um clamor de gratidão, um louvor de gratidão a ti, Pai, pela cura dos meus irmãos, Pai. Eu te louvo e que toda glória e que toda honra, Pai, seja dada ao Senhor, ao nome santo e poderoso do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês. Pastor Natan, que honra, meu Deus. O Senhor está aqui, uma honra mesmo. Manda um beijão para a pastora Hannah. Amo muito vocês, amo muito a vida de vocês. Muito obrigado pela presença de todos vocês e até a próxima live, sempre às quartas, às 4, tá bom? Caso tenha algum imprevisto, eu aviso vocês pelos stories. Um beijo para vocês e fiquem com Deus.